Bom, meus amigos, e agora nós chegamos aqui em um assunto bem legal. É um assunto que ele é realmente extremamente amplo. Eu trouxe apenas aqui alguns pontos que eu os considero que para esse vídeo, para esse momento, é o momento onde nós precisamos entender isso. É, caso vocês queiram saber mais, qualquer dúvida, pode escrever aí embaixo que a gente vai estar procurando analisar a possibilidade de um novo vídeo com novas explicações. Beleza? Mas olha só, se liga aí quais são os assuntos que nós temos para vocês. Arbitragem. Qual é o papel do árbitro num torneio? Qual é a quantidade de árbitros em um torneio? O árbitro, ele pode jogar? E qual é a idoneidade do árbitro, da arbitragem, né? Como é que a gente vai analisar isso? Então, olha isso. Qual o papel do árbitro num torneio? Esse é o nosso primeiro questionamento. Para falar sobre esse assunto, eu vou colocar aqui um outro ponto, um pequeno parêntese, que é voltado na questão de entidade, só para deixar mais claro, tá? Para CBX, hoje você precisa, para um torneio acontecer, você precisa de um organizador e de árbitros, tá? O organizador é o cara que vai idealizar a equipe de árbitros e vai chamar a equipe de árbitros, beleza? O árbitro em si, ele vai ter o trabalho dele apenas na arbitragem e outras coisas que conferem a ele, nós vamos falar já já. Então, o organizador, mais uma vez, pela CBX, ele tem que ter seu cadastro. Para que o torneio possa acontecer, ele tem que estar com a sua anuidade paga. Então, ele vai lá e consegue ser um organizador e tem o nome dele no torneio, no Tia Result aparece o nome dele. Os árbitros. O árbitro de um torneio, o que ele tem que fazer? Qual é o papel dele? O papel dele é literalmente arbitrar, organizar, regulamentar aquilo que está acontecendo. Antes do torneio, ajeitar mesas, peças, relógios, verificar os relógios analógicos e digitais. E ainda existe uma situação, que eu esqueci de comentar rapidinho no início, foi a questão de, geralmente, num torneio, ter mais de um árbitro, que é o árbitro oficial, chefe, digamos assim, que é o que fica na mesa, tomando conta dos emparceramentos, e os árbitros auxiliares, que é os que estão no salão olhando os tabuleiros, tá? Mas a realidade de Santarém é uma outra, e acredito que essa realidade não seja somente de Santarém, mas como nós estamos falando do nosso clube em específico, o Clube de Xadrez Rock Maior Tapajós, vamos focar na cidade de Santarém. Então, o árbitro vem antes do torneio, ele chega, olha tudo, ele tem que tentar fazer de tudo para que os jogadores se sintam confortáveis. Esse é um ponto importantíssimo na arbitragem, que muitas das vezes, em cidades pequenas, nós temos que organizar torneios em locais onde o silêncio primordial do xadrez não é uma coisa primordial assim. Por exemplo, às vezes a gente faz torneios em praças de shopping, né? Praças de alimentação de shopping, e isso não é uma realidade só nossa. Então, isso são coisas que muitas das vezes é a necessidade de ter uma competição em xadrez, tá? Então, o árbitro ele vai pensar na comodidade, vai pensar na água, banheiro. Ainda tem a questão se pode ou não pode fumar. Tudo isso também tem que estar previamente regulamentado, certo? O regulamento é uma coisa que se constrói entre o árbitro e o organizador, tá bom? O árbitro, durante o torneio, o de mesa organiza os emparceramentos no Swiss Manager ou em outro programa que ele esteja usando e ele passa para o árbitro do salão, ou ele no microfone fala a ordem das mesas e os seus seguintes emparceramentos, tá? O árbitro de mesa durante, ele tem que olhar o que está acontecendo, ficar prestando atenção principalmente nos controles de tempo, quando o pessoal estiver em apuros, quando tiver criança jogando, muitas das vezes ficar atentos a questões de que algumas vezes, eu vou contar mais uma vez, pessoal, o que eu estou falando é com base no que nós vemos, tá bom? Santarém tem mais ou menos 20 anos de xadrez ainda, tá bom? Então, assim, muitas vezes nós vemos crianças que já sabem jogar, mas na relação do cheque em si, ainda não compreendem que não mover o rei ou não defender aquele cheque é um lance legal. Então, o árbitro, para que o torneio possa conseguir realmente fluir da melhor maneira possível, e as partidas em si também,
ele precisa estar ali fiscalizando, tá bom? O papel do árbitro é esse, é olhar, é fiscalizar. E há algum tempo existia-se também um certo, talvez, tabu, onde o árbitro não poderia interferir na partida, apenas se houvesse o chamado de algum jogador. Mas qualquer árbitro, ao passar em uma mesa e ele detectou a irregularidade, a ilegalidade, ou seja, lá o que acontecer de errado, para que aquele jogo não possa dar continuidade, ele tem sim o poder de agir naquele jogo. Beleza? Então, no mais é isso. O árbitro chega, fiscaliza e coloca as leis em vigor. A quantidade de árbitros. Bom, no regulamento oficial da FIDE, a gente não encontra em números precisos, né? Tipo assim, X para Y de mesas, X árbitros para Y de mesas, nós não encontramos. Mas nós encontramos muitas porcentagens, e eu não vou trazer para vocês aqui, porque a gente está tentando ser o mais direto possível, tá bom? E assim, em conversa com outros árbitros, eu tenho alguns amigos via Brasil aí, que é árbitro FIDE, árbitro internacional, nós temos aqui algumas certas, não vou dizer talvez opiniões, mas aquilo que eles seguem pelos seus próprios estados, né? Muitas das vezes a quantidade de árbitros, ela pode ser onerosa. Então, nesse sentido, o organizador, ou o patrocinador, ou até o projeto daquele torneio, daquele evento em si, ele tem que estar especificando essa situação de árbitros e na questão financeira, tá bom? Porém, contudo, existe uma, talvez, lei geral que um árbitro sozinho possa conseguir ali ainda fiscalizar, supervisionar em torno de 10 a 15 mesas. Tem outros que dizem que esse número pode ser até de 30 mesas, e tem outros que dizem que pode ser até de 50 mesas para um árbitro, tá, pessoal? Então, essa não é uma questão de regra fixa, apenas se for pela FIDE. E lá na FIDE, vale ressaltar que tem muitos casos nas questões de níveis de torneio. Torneio de níveis A, nível B, nível C, e por aí vai. Quem quiser ler, é só pesquisar o handbook da FIDE. Bom, agora vamos para um assunto meio polêmico, que é uma perguntinha onde isso deve acontecer em outras cidades, não somente aqui, né? Que é sobre o árbitro. Ele pode jogar ou não pode jogar? Vamos nessa. Bom, via FIDE, via CBX e via LBX, as três em si não proíbem, não vetam de maneira direta em seus regulamentos, tá bom? Procure no handbook da FIDE, você vai lá e vai encontrar é, penalidades e sanções que a FIDE traz, explicando cada uma delas para o seu quadro de árbitro. CBX, idem. LBX, idem. Contudo, no regulamento da CBX, se você pegar o regulamento do organizador de torneios, vai lá, está claro, não estou recordando agora o artigo, mas está claro que ao organizador está vetado a sua participação enquanto jogador do torneio. Nos três regulamentos, esse é o único veto encontrado diretamente, tá? Isso é um ponto que eu vou colocar e vou discorrer um pouco mais para vocês aqui. E mais uma vez, pessoal, quiser dialogar sobre esse assunto, pode escrever aí que a gente vai dialogando. E mais uma vez, precisou, eu vou fazer uma ressalva em um outro vídeo ao final da nossa playlist, tá? É, por que que esse assunto está entrando aqui? Porque no futebol, no vôlei, na esgrima, em qualquer outro esporte, nós não vemos o árbitro jogar. Por que que isso está surgindo? Que negócio é esse? Gente, é o seguinte, eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar em pessoas que moram em cidades pequenas, onde, incluindo a CBX, ela não chegou da maneira que ela chega. Então, assim, eu tenho certeza que muitos, quando o xadrez começou na nossa cidade, começou por causa de um ou dois ou três pessoas. E desses um ou dois ou três, provavelmente um deles tinha ali um conhecimento maior de xadrez, tá? E ele começou a ensinar pessoas tanto o jogo. E esse um que tem um conhecimento maior do xadrez, ele também conhece as leis do xadrez. Então, além dele ensinar, ele começou a ver possibilidade de organizar um torneio entre as pessoas que ele estava ensinando.
E ele também viu ali uma possibilidade de ele organizar, arbitrar e jogar aquele torneio. Porque é para ele satisfatório em si jogar porque ele gosta. Muitas das vezes não é a questão de ele querer se sobressair naquele torneio. Porque uma coisa é você ver uma pessoa que está ali arbitrando e jogando, é você analisar as duas forças dele. No caso do xadrez em si, uma pessoa que ela é árbitro e jogador, em um dos dois ele vai ser mais forte. Então, usando a nomenclatura do xadrez, principalmente na titulação dos jogadores, eu vou colocar assim: uma pessoa pode ser GM como árbitro e capivara como jogador. Pode acontecer o contrário? Pode ser GM como jogador e um capivara como árbitro. Eu vou colocar uma outra opção: GM como jogador e nem curtir ser árbitro. Porém, a única maneira que ele achou naquela cidade para que ele introduzisse o xadrez ali foi que ele fosse árbitro para que as competições acontecessem. Porém, ele também encontrou gente mais forte que ele e, como jogador, ele não estava se sobressaindo. Então, assim, são N possibilidades. É claro que, nesse sentido, eu não estou comentando que esses torneios que o árbitro está jogando são torneios de magnitude ampla, que tragam pessoas de outros lugares, seja torneio nacional, seja municipal, seja estadual. Entendeu? Então, assim, é uma questão muito ímpar de cada cidade, localidade. O árbitro, o conhecimento maior dele é na lei, na aplicação da lei. E eu digo por mim, né? Nesse caso, já aconteceu comigo diversas vezes de jogar e arbitrar. Eu me considero melhor árbitro do que jogador. Tenho um rate pela liga considerado por uns bom e por outros médio e por outros ainda fraco, mas isso é um detalhe que, como jogador, eu, quando arbitro, não consigo desempenhar meu melhor lado de jogador, pessoal. E eu acredito que isso pode acontecer com muitos árbitros que possam estar assistindo. Porque nos torneios que eu organizo e quando eu arbitro e jogo, dificilmente eu determino alguma outra pessoa para ser árbitro adjunto, porque na cidade nenhum deles estão afiliados à Liga Brasileira de Xadrez como eu, entenderam? E isso pode acontecer em alguns outros casos também. Então, ali, eu arbitrando e jogando, eu tenho que estar pensando na minha partida e ainda fiscalizar algumas outras. É claro que a palavra fiscalizar nesse momento, ela pode até não ser entendida de uma melhor maneira, porque eu estou jogando, mas uma coisa eu deixo claro para os meus jogadores, no congresso técnico, eu deixo extremamente claro, pessoal, estarei jogando. Precisou de mim, me chama. O problema foi meu de querer jogar. Não se preocupem com isso. Eu não vou dar a mínima para minha partida. Se for minha vez, eu peço até para o meu adversário. Tem uns que ainda pensam em querer dar o pause no relógio. Falam, não, deixa rolar. Deixa rolar. Isso aqui não me interessa, não. A minha arbitragem eu vou ali resolver, depois eu volto. Se eu puder te ganhar, o que vai acontecer? Vou ganhar. Mas entendam, no momento que o árbitro está arbitrando e jogando, apesar de que muitas pessoas achem que ele, como árbitro, ele é um forte jogador, ele pode não ter esse conhecimento tão alto como jogador. E ele pode, em algum momento ali, estar passando por dificuldades no cálculo porque ele está pensando em outra coisa. Então, esse é um ponto bem relativo, né? Vocês, com certeza, não verão em torneios FIDE, CBX, o árbitro jogar, tá? Mas em torneios pela liga que acontecem, que não são valendo torneios municipais, porque eu já conversei com muitos organizadores, e que não são valendo torneios estaduais, que não tem essa magnitude, o árbitro acaba participando. Muitas das vezes é até para não deixar um número ímpar de jogadores, gente. É uma coisa tão simples. Ah, bora botar o árbitro para jogar, menos para ficar 10 ou 12 ou 14, enfim, só para o torneio não ficar com um número ímpar, tá? É uma questão que vai levar, quando se trata do árbitro estar jogando, para o nosso próximo ponto, que é a idoneidade. A idoneidade do árbitro, ela tem que estar acima de tudo, mesmo, como eu vou colocar o meu caso, mesmo se ele não estiver jogando. E, perdão, mesmo se ele estiver jogando. Ele tem que ser idôneo em tudo. Ele não tem que puxar a farinha para o lado de ninguém. Entenderam? Por que que ele não pode fazer isso? Porque ele não pode estar acima da lei. Ele tem que usar a lei ali
de forma correta. Vou contar um exemplo para vocês que aconteceu com este cara aqui. E se as pessoas que estiveram presentes nesse ocorrido quiserem comentar, fique à vontade. Mas em uma partida que eu estava jogando, já no, sei lá, terceira, quarta rodada, mais ou menos por aí assim, eu estava com meu celular no bolso, cometi esse erro, não guardei na minha mesa como eu costumo guardar, mas eu sabia que ele estava no silencioso, porque naquele momento, naquela ocasião, meu celular vivia 24 horas no silencioso. E durante a partida eu estava melhor posicionado, mas um alarme que eu tinha no celular tocou. E ao primeiro toque do alarme, eu levantei com raiva, lógico, e determinei a minha derrota. O adversário não entendeu. O que que aconteceu? Uma pessoa que estava próxima assistindo, o que que foi que houve? Eu disse, meu celular tocou, bateu o alarme, ele fez o barulho, e é determinado que isso é derrota da partida. Então, na questão idônea, eu digo por mim, eu consigo manter essa idoneidade. Eu consigo ser imparcial. Eu consigo pegar a lei e fazer com que ela seja seguida dentro do xadrez, dentro da partida. Então, a preocupação maior de muitos, quando esse é o assunto do árbitro poder jogar, vem primeiro na questão regulamentação e segundo na questão idoneidade, porque muitos pensam, se tu estiver jogando, tu vai querer puxar a sardinha para o teu lado ou a farinha para o teu lado. Entenderam, pessoal? Então, esse é um fato que acontece em muitos locais do Brasil. Não é tão comum acontecer em torneios grandes, com magnitude, que nem eu comentei, mas não é impossível isso acontecer. De novo, por regulamentos, FIDE, CBX e Liga Brasileira não trazem proibições e só trazem um veto, que é ao organizador. E assim, só para terminar e colocar como exemplo, né, dessa situação, vou colocar o nosso, de novo, o Clube de Xadrez, que hoje tem um outro nome, tá? Mas há 18 anos atrás, não, 18 não, 16 anos atrás, um grupo de pessoas começou a se juntar, a se reunir, e um desses tinha o conhecimento maior das leis, e foi a partir dele que começaram os torneios a surgir em Santarém. O nome dele é Gilmar Silva. Ele que começou, e nós não tínhamos ainda acesso e apoio com ninguém. Com o tempo, nós tivemos um apoio da federação, onde começamos a ter um rating estadual. Mas depois aquele clube acabou se ruindo e hoje surgiu, e depois, perdão, depois surgiu o Rock Maior do Tapajós, e que está sobrevivendo até hoje, certo? Então, em Santarém começou dessa forma. O intuito dele, quando chegou e colocar a ideia do clube ser criado, foi justamente para que ele ainda, como o conhecedor da lei, arbitrasse, organizasse e, no meu caso, de novo, no meu caso, ensinasse a quem quisesse. Que daquele grupo de pessoas que ajudou na montagem, eu fui um dos poucos que estive ali querendo aprender de imediato, entenderam? A outra pessoa que acabou criando o rock maior, ele também buscou essa parte. Ele também fez essa questão de organizar os torneios para o próprio clube e arbitrar o torneio para o próprio clube, apenas com o apoio da Federação do Estado, mas em termos de Confederação Brasileira, não teve ajuda. Aí, quando foi, como eu disse já em alguns vídeos, há mais ou menos 4 anos atrás, quando eu peguei a frente do clube, de lá para cá, nós estamos com a Liga Brasileira, com essa regulamentação, com essa arbitragem e com a nossa contabilidade de rede. Então, eu tenho certeza que muitos locais têm uma realidade muito parecida com a nossa, mas eu deixei aqui muito claro para que você pudesse compreender essa questão específica da arbitragem no xadrez. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, se eu tiver me equivocado em alguma outra, não se acane, pode escrever, tá bom? Pode dialogar aqui que a gente vai acatar a sua ideia. E como eu falei, mais uma vez, quem sabe a gente pode fazer um vídeo com ressalvas ao final da nossa playlist. Valeu, fui!